Professor, acho que modificar e atualizar a língua reflete o mundo no qual desejamos viver e trabalhar. E eu queria saber de que maneira que isso se faz presente na cultura, na arte, se isso é uma coisa recente. A gente sabe que essa discussão da linguagem neutra é uma coisa recente, mas olhando já o impacto disso na produção cultural nacional e internacional, de que maneira você situa ou explica para a gente essa linha do tempo? Todas as vezes que a gente quer mudar a realidade, a gente mexe na linguagem. E a língua é uma forte expressão das várias linguagens que a gente tem. Para a gente se constituir em cultura, a gente precisa de uma língua. Então, todas as vezes que a gente quer transformar quem nós somos e a nossa realidade ao redor, nós mexemos na língua, principalmente. Quando a gente pensa em gênero, né, a gente está falando de linguagem neutra, linguagem não binária de gênero, a gente tem isso de uma maneira muito expressiva. Todas as vezes que a gente também quer mexer na forma como a gente busca a representação de gênero, a gente vai alterar a linguagem e a língua. E fazendo isso, a gente vai demonstrar não só quem nós somos, mas também a gente vai criar quem nós somos. A língua não tem só a capacidade de representar a realidade, ela constitui. Se a gente não tem determinados vocábulos nela, a gente precisa criar quando a gente quer criar alguma coisa. A gente faz isso consciente ou inconscientemente. Ao longo da história, a gente faz isso com tudo. Quando a gente conhece um objeto no mundo, a gente constrói palavras para dar conta dele. Quando a gente quer se apresentar no mundo de uma maneira diferente ou mantendo as formas como a gente vive, a gente cria palavras para conta disso. Isso que acontece em relação a gênero, em relação a corpo, a sexualidade. Agora, a gente vive em convenções culturais e, às vezes, a cultura inibe um pouquinho essa força criativa da língua. Então, a gente acaba criando tensões em relação a isso. Mas é muito natural e é constitutivo da língua que a gente construa novas formas de dar conta da realidade por meio dela e por meio das linguagens de maneira geral. De que maneira, né, dentro das suas pesquisas, eu não sei, das suas análises sobre a população queer e LGBTQIA+, a inclusão da linguagem neutra se fez nas artes, né, seja vídeo, seja música, seja literatura, e como isso impacta esses grupos e a sociedade? Renata, a gente já tem uma série de recursos para dar conta daquilo que a gente chama de neutro, que seria uma forma que não está presente dentro da binariedade da nossa maneira de lidar com o mundo, né? Nossa visão de mundo é muito binária. A gente divide o mundo entre certo, errado, bem e mal, sagrado, profano, no gênero masculino, feminino, nos corpos macho, fêmea, que essa é uma tradição antiga que nós temos. Então, a gente já faz muito isso e cria modos para dar conta disso. Mas nós já temos maneiras, nas línguas de forma geral, que ocupam um lugar que foge essa binariedade, que é o que a gente chama geralmente de neutro, né? Aquilo que fala de uma coisa, de pessoas, de uma realidade que não faz parte desse binário. No que diz respeito a gênero, a corpo, a gente já tem isso. Quando, por exemplo, a palavra pessoa, a gente já possui isso no nosso português há muito tempo, na nossa língua. Agora, nos últimos anos, principalmente do século XX, no último quartel do século XX e agora, no começo do século XXI, fortemente pessoas que não se enquadravam nessa binariedade, no que diz respeito a corpo, gênero e sexualidade, começaram a lutar cada vez mais para ganhar representatividade, porque essa binariedade afeta também os nossos corpos, afeta também a nossa cultura no que diz respeito à nossa subjetividade, gênero e sexualidade. Então, elas começaram a produzir maneiras muito claras, muito fortes, de marcar esse não lugar dentro dessa binariedade, o que seria considerado não binário, ou como muitas pessoas chamam de neutro. Né? A gente que estuda linguagem, a gente às vezes até fica um pouco ressabiado com essa palavra neutro, porque é uma palavra que pode não indicar lugar nenhum, mas o que as pessoas buscam uma localização dentro, fora, na verdade, da binariedade, dizendo-se, por exemplo, que são homens e mulheres ao mesmo tempo, ou não se enquadram nessas duas formas, elas estão procurando uma maneira não binária de ser, uma maneira que se afugente desse modelo tradicional. E isso é legítimo, bonito, e a gente precisa olhar com compaixão e com empatia para essas transformações, que elas são muito importantes.
e elas já causam um impacto na arte, né? A gente já tem esse tipo de assunto e representação em diversos campos artísticos. Sim, e principalmente quando a gente pensa na arte que está buscando um naturalismo em relação ao que a gente vive hoje. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em algumas obras que olham para as pautas das pessoas, desses grupos de pessoas não binárias, pessoas que transgridem as normas de gênero, hoje, no século XXI, em pleno ano de 2022. Então, as séries de TV, as telenovelas, os programas de TV, a música, sobretudo a música combativa, né? A música ativista de gênero, como a gente tem chamado ultimamente. Todas essas obras de arte têm buscado, os filmes também, têm buscado dar conta dessas expressões que são demandas da sociedade atual. E aí a gente vê que a arte ela vai ser um passaporte para a gente refletir sobre isso, mas, ao mesmo tempo, ela é uma maneira de contundente de reforçar essa criação que a gente faz com as palavras o tempo inteiro, e no que diz respeito à transgressão das binaridades também. Né? Sex Education, This Is Us, The Good Place, Euphoria, todas elas, de alguma maneira ou de outra, já começam a questionar ou a trazer elementos sobre esse assunto. No Brasil, a gente já tem também produções nesse sentido? E o que você pode contar até da importância da nossa produção cultural já estar refletindo essas questões? Uhum. Sim, isso tem reverberado muito no Brasil, né? A gente tem visto não só algumas séries de TV, como, por exemplo, algumas séries, telenovelas, como é o caso de Verdades Secretas 2, né? Algumas telenovelas como Pega Pega, e uma que vai ao ar também esse ano, que está propondo já um núcleo de telenovela que no enredo vai tratar das questões da não binariedade, vai usar a linguagem não binária, uma telenovela da Rede Globo que vai estrear no mês de maio, da mesma autora de Pega Pega. A gente tem visto muito a utilização por artistas da música, principalmente, Renata, pessoas que têm se apresentado como pessoas não binárias, mas pessoas também cisgêneras, como a gente costuma chamar, ou seja, pessoas que se enquadram na tradição de gênero. Artistas como Linda Quebrada, Almério, Adriana Calcanhoto e várias outras pessoas têm usado para cumprimentar as pessoas, para falar de si muitas vezes e para tratar de outras pessoas. Então a gente tem visto uma efusão de usos hoje no Brasil. E eu quero ressaltar, isso se deve muito à força de pessoas trans, não binárias, que vêm cada vez mais se coletivizando, para poder dar representatividade ao seu gênero e às suas vivências. Mas o que a gente percebe também é que algumas pessoas e algumas artistas têm apresentado a forma da não binariedade no uso da palavra todes, por exemplo, para poder falar da amplitude de gênero que a gente vive. Então, por exemplo, quando algumas pessoas cumprimentam na abertura de uma live, de um show, boa noite a todos, por exemplo, não necessariamente está falando do destaque que é possível se dar às pessoas trans não binárias, mas da possibilidade de abrir para as pessoas viverem gênero da maneira como se sentem melhor, né? Então, a linguagem não binária, também chamada linguagem neutra na arte, ela tem esse papel, né? De maneira geral, ela pode tocar nas vivências de gênero como um todo, nos homens femininos, nas mulheres masculinas, masculinizadas, nas pessoas trans, na possibilidade da gente fazer gênero aqui e agora. Agora, de maneira geral, o que a gente tem visto nas séries de streaming e nos filmes, é a utilização com o intuito de representatividade. Porque a gente tem essas duas possibilidades que a gente tem percebido nas pesquisas atuais sobre linguagem não binária. Com o intuito de trazer a representatividade para o público não binário, para as pessoas não binárias, e também para, como eu disse antes, tratar de gênero de maneira geral, ou seja, pensar gênero como uma performance do corpo e, portanto, sair daquela possibilidade do O e do A, ou do O, né, como a gente pensa, generalista, né, aquela possibilidade que a gente usa no português e em outras línguas, de chamar todos, quando a gente está falando de um grupo heterogêneo, na forma que coincide com a forma do masculino. Né? Essa maneira ela é uma tradição masculinista que a gente tem na língua, que às vezes a gente pouco reflete sobre ela, né, mas é um rastro masculinista. Então, para poder pensar no gênero de maneira geral, também vem a utilização da não binariedade.
essas duas possibilidades, dar representatividade aos grupos de pessoas trans não binárias e também pensar a elasticidade e a fluidez que pode ser o gênero na vida das pessoas. Dentro dessa perspectiva, a gente consegue montar talvez uma linha do tempo da inclusão e repercussão dessa linguagem dentro da cultura, né? Acho que você falou um pouco da telenovela e a gente sabe que é talvez o grande veículo de comunicação cultural popular, né? Então, isso estar dentro de uma telenovela é um marco. Mas se a gente for ampliar um pouco, se você pudesse colocar, citar alguns exemplos, tanto internacionais quanto nacionais, e a gente criar uma linha do tempo, tem um marco inicial, na sua opinião, e algum marco talvez agora mais contemporâneo? É tudo muito recente quando a gente pensa os usos disruptivos da linguagem não binária, né? Fora do Brasil, a gente já tem mais ou menos desde a metade da primeira década do século XXI, ou seja, 2006, 2007, por ali, o uso, por exemplo, do pronome they no inglês, que tem sido cada vez mais comum para as pessoas não se enquadrarem nas formas binárias de pronominalização. E aí isso tem aparecido devagarinho, no final da primeira década, em algumas séries. Mas vem com força agora na segunda década do século XXI. E aí a Sex Education é uma obra, eu acho que muito singular, porque vai tratar disso de maneira muito veemente, sobre personagens, e cutucar e mexer com o assunto de uma forma muito clara. Esse é um marco que a gente pode observar na cultura das séries no mundo. Agora, a gente tem isso muito fortemente crescendo nos últimos anos. De 2019 para cá, a gente vê que tem havido uma adesão muito grande de vários produtos audiovisuais em tratar do assunto. Alguns filmes, telenovelas, como eu falei, programas de TV que usam até em seu cenário, como, por exemplo, o programa Altas Horas, da Rede Globo, que usa em seu cenário formas de chamar as pessoas, né? Garoto, garota e garoto escrito com Garotx, então o cenário traz isso, maneiras de expressar na língua essas possibilidades. Se a gente puder marcar na linha do tempo da história de como a gente tem visto isso na cultura de massa, na cultura pop, a gente pode dizer que é da segunda metade, com mais veemência, da segunda metade da década passada para cá, ou seja, 2016 para cá com mais frequência. Mas eu acho que a gente está crescendo gradativamente e os últimos trabalhos que a gente tem visto na TV, de alguma maneira, tem trazido isso. Um grande exemplo aqui no Brasil é o esforço que foi feito em Verdades Secretas 2. A gente viu lá a discussão, inclusive, não só o uso, mas a discussão por parte de um personagem sobre por que usar essas formas. Então, há um momento em que o personagem Visky, nessa telenovela, fala sobre como usar, por que usar e quais são as formas de usar. E aí faz uso, inclusive, fora dos pronomes, de algumas palavras que nem se referem às pessoas exatamente. E aí eu acho que a gente está vendo isso como um reflexo de uma espécie de pedagogia da reflexão sobre gênero no audiovisual brasileiro. Eu imagino que agora, 2022, principalmente com essa novela que eu disse que vai entrar ao ar, não vai ser a novela das 7, e vai ter uma discussão também sobre isso, né? Ela vai se chamar Cara e Coragem, da Cláudia Souto, que é a mesma autora de Pega Pega, a gente vai ter essa discussão mais acalorada, né? Linda Quebrada está agora no Big Brother Brasil. E Linda Quebrada é uma pessoa que mexe com as palavras de uma maneira muito consciente para provocar uma reflexão. Essa visibilidade que a cultura de massa traz para um tipo de sociedade como a gente é muito importante para a representatividade de pessoas não binárias, mas também para a gente, sobretudo, para a gente pensar o que é gênero e como a gente lida com as normas de gênero na nossa cultura. Vou pegar até uns exemplos, né? Aí que está, quando a gente falar com o X, eu, desculpa, ainda não sei, mas que foi Todos Nós, né? Que é a série de streaming da HBO, é uma série brasileira de 2020, com direção da Vera Egito, e foi talvez a primeira série de streaming nacional que trazia esse assunto, né? Ela tem uma personagem que acaba de se descobrir, não binária, que é a Rafa, e ela coloca o telespectador descobrindo esse mundo junto com ela, já que ela é uma menina jovem que sai de casa para viver na cidade grande e poder experimentar
né, essa vida que não é tão marcada por essa binariedade. Eu queria que você fizesse uma pequena reflexão sobre isso, né, sobre esse papel e essa arte como uma maneira também, como você falou, da gente se educar. Sim, sim. Essa série é muito importante porque ela vai mexer exatamente nas formas de dizer uma maneira de tratar as pessoas não binárias, as pessoas que não se enquadram nas normas de gênero. Não tem ainda uma pauta sonora para essa palavra, né? Inclusive o nome da série, TO, né, DXS, a gente não tem exatamente uma pauta convencional, a gente pode usar todes, todos e todas, todas e todos. Essa é uma questão, inclusive, em relação ao uso da linguagem não binária, e quais são os limites da escrita, e quando é que há uma pauta sonora convencional ou não, né? A gente tem pesquisado muito isso. Nessa série, e essa personagem são muito importantes para pensar o que é uma pessoa não binária, o que é uma pessoa não binária no nosso contexto cultural do Brasil e como lidar diretamente com as pessoas não binárias, nomeando-as ou tratando delas sem marcar a binariedade comum que existe no português brasileiro. É interessante porque a personagem ela faz uso de roupas e de elementos de linguagem também que não são binários, né? O que não significa exatamente que uma pessoa não binária ou a gente vai fazer quando não se enquadra na binariedade, mas é uma forma de linguagem, desde já a roupa, que é o uso de uma vestimenta masculina junto com outra feminina, o uso de um cabelo de um determinado tipo que não corresponde exatamente a uma forma masculina ou feminina, maquiagem junto com um traço de gênero que é masculino, etc., que já é uma espécie de linguagem que vai marcar e vai convidar as pessoas a pensarem sobre isso, mas também a personagem vai elencar elementos que vão fazer a gente pensar qual é a melhor forma de dizer, qual a melhor palavra para pensar aquilo que está fora da binariedade. Esse é um desafio para a gente que tem na nossa cultura a binariedade como um recurso normativo, Renata. Então, eu acho que as séries, as telenovelas, a música, a arte, principalmente muito engajada com o nosso tempo, ela tem trazido essa lição. Nos impactar, então, nos trazer uma espécie de admiração sobre isso que está acontecendo, né? Um susto, né? O que é isso? Né? Porque com esse susto, com essa admiração, a gente vai pensar o que isso significa para as pessoas que estão demandando, que estão pleiteando esses usos. Então, é pedagógico nesse sentido, né? Nos ensina nesse sentido, porque causa um estranhamento, e esse estranhamento ele é significativo, né? E nos desloca daquilo que é comum. Homem usa sempre nunca pode usar saia, mulher sempre vai ser tratada dessa forma, né? Então, o que é homem e o que é mulher? Qual é o limite disso? Qual é o limite daquilo? Isso não é feito sempre exatamente pela arte no dizer, mas essa série e também A Verdades Secretas e outras séries e telenovelas e propostas que a gente tem visto tem trazido um pouco essa forma de elucidar, né? Para além da ciência, das práticas ativistas específicas, a arte tem feito esse papel e a arte do entretenimento e a cultura de massa tem propiciado isso para a gente. Então tem sido um trunfo muito importante para a gente pensar gênero no mundo atual. Ao mesmo tempo, esse mundo atual, 2022 ou 2020 parte 3, ou essa maluquice que a gente está vivendo, ele também traz polos, eu queria fugir dessa palavra, mas né, a binariedade até nesse lugar. Então, esse ano, o Gotham Awards, que é um prêmio de cinema independente, né, de Nova York, ele baniu de gênero as categorias de atuação. Então, não tem mais melhor ator, melhor atriz. Né, melhor atuação principal, melhor atuação secundária. E na outra ponta, a gente tem o remake de Rebeldes, né, essa novela que foi tão forte aqui no Brasil, uma novela mexicana, em que eles começaram Sejam Todos Bem-vindos e que isso, enfim, deu uma avalanche na internet. A gente ainda tem dificuldade de lidar isso ou a gente está andando, pensando nesses dois exemplos? A gente ainda tem muita dificuldade de lidar com isso, porque a gente vive numa cultura que é formada pelas binariedades de gênero, né?
Então, é muito difícil a gente reconhecer a possibilidade de mexer na língua para dar conta de uma outra existência. Impacta menos o uso linguístico e mais o significado, o efeito desse uso. Então, é mais ou menos assim. Eu tenho a palavra estudante. Se alguma criança usa a palavra tode, quando ela está aprendendo a falar, né? Porque ela conhece a palavra estudante, semelhantemente ao que ela faz com outras palavras, por exemplo, os verbos regulares. E a criança tende a usar a regularidade dos verbos que são regulares nos verbos irregulares, mais ou menos como ela diz assim, quando ela diz eu fazia tal coisa, né? Em vez de eu fiz tal coisa, eu fazia, porque ela tem uma ideia de irregularidade. Quando a gente vê aquilo na criança, e se uma criança faz isso, por exemplo, com a palavra todes, porque ela tem uma semelhança com a palavra estudante, né? Estudantes, integrantes, a palavra todos, nesse formato que é criada, ela não é com um ezinho no final, ela não é aleatória, ela tem inspiração na nossa língua, a gente não vai achar estranho, né? Porque a gente vê aquilo ali semelhante ao uso linguístico. Então, se a gente diz dessa forma, observa, aliás, uma criança falando dessa forma, a gente não vai achar estranho. O que a gente acha estranho, na verdade, quando um adulto que abre uma premiação dizendo boa noite a todos, né? O Prêmio Multishow também fez muito isso esse ano, Uhum, Prêmio Multishow de uhum, uhum. música brasileira, né? E a gente faz algumas trocas quando a gente, por exemplo, deixa de marcar o masculino e o feminino num texto escrito, num comunicado oficial, num e-mail, etc. Causa mais impacto, susto, admiração, estranhamento, Renata, porque o que é que aquilo significa? Né? Por aquilo significar algo que parece não ganhar existência na nossa mente. O impacto maior é mais aí e menos exatamente na forma da escrita ou de falar. É claro que chama atenção um X, um arroba, um underline, no meio de uma palavra que não tem, né? Mas o que é que aquilo significa? E por que as pessoas estão usando? Por que as pessoas não estão usando boa noite a todos normalmente, né? Eu lembro que no passado, né, não tão distante, quando Dilma disse, me chama de presidenta, né? Isso causou um estranhamento naquela época, não sei se você lembra, menos por causa da palavra, que era até reconhecida pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa já, mas porque a gente chama uma mulher que ocupa um cargo assim de presidente, e não de presidenta. O que é que ela quer dizer com isso? O que é que ela quer dizer quando ela está pedindo presidenta? Então, assim, esse efeito na prática social assusta mais do que a própria palavra. Aí a gente tem muitas pessoas hoje reivindicando o não uso desses termos, até alguns decretos, né, no Brasil, projetos de lei, decretos, em alguns estados já tem havido alguns decretos para proibição desses usos linguísticos, alegando que isso não é parte da língua e alegando que isso ameaça o português brasileiro. Né? Então, como linguista, eu quero dizer que isso não ameaça língua alguma, a língua muda e, uma vez as pessoas falando, elas têm a legitimidade total de mexer nas suas próprias línguas, e que isso é língua sim, porque uma vez tendo também pessoas que se comunicam por meio desses usos, é possível. Então, esse de que há uma alteração linguística e que há um estranhamento aí é impropositado. Na verdade, a maior preocupação é, será que eu estou mexendo nas normas de gênero que tão recrudescidas são na minha sociedade e que me deixa tão confortável e segue tantos valores, né? Põe tantos valores? Será que é por aí? Talvez isso altere uma série de coisas na minha maneira de pensar, a minha maneira de lidar com o mundo. Então, é muito mais esse impacto que existe. Eu acho que a gente, quem viverá, acho que a gente vai ver aí um momento de muitas apostas na música, nas artes em geral, no audiovisual, que vão trazer à tona os usos e também a reflexão sobre esses usos. Que eu tenho achado mais bacana do que está acontecendo recentemente. Personagens que aparecem nas séries, pessoas falando e dizendo por quê, né, e comentando o que é, né, e trazendo a discussão sobre o assunto de maneira tão aberta e restrita. Isso é muito maravilhoso, Irã. Então, eu vou falar só uma, o senhor, vou fazer uma última pergunta, porque senão eu vou ficar aqui conversando com o senhor a tarde inteira. Então, você atua, né? O senhor atua, porque já que o senhor é mestre e professor, atua como consultor de gênero no IMS, no Museu da Língua Portuguesa e em jornais. Você acha que, ainda que haja esse recrudescimento, as empresas ou pontos da sociedade já entenderam que essa questão da língua é uma questão importante para ser levada em conta?
Sim, há muitos grupos sociais que têm percebido isso com mais clareza, né? Que grupos são esses? Artistas, pessoas da educação, profissionais da comunicação, que têm um certo engajamento, uma certa reflexão sobre a vida social e, portanto, possibilitam uma abertura menos normativa para usar a linguagem não binária. Então, a gente tem visto isso em instituições de arte que propõem uma arte que não se enquadre em nenhum tipo de norma social que exclua as pessoas. A gente tem visto profissionais da educação que têm observado a educação para a emancipação do sujeito de fato e, portanto, observado as vidas das pessoas para além das normas que a cultura impõe sobre as nossas vidas. A gente tem visto também profissionais da comunicação que têm se aberto para novas formas, sem se prender à tradição e buscando com essas formas uma comunicação que não seja uma comunicação ruída e impeça a interação, mas uma comunicação que agregue, que traga representatividade para as pessoas, que inclua e, mais ao mesmo tempo, possibilite uma fluidez para que a comunicação aconteça da melhor maneira possível. Eu diria que são instituições, pessoas, grupos, coletivos sensíveis, né? Agora, para as pessoas que talvez ainda não tenham a informação e a sensibilidade para poder pensar nas diversas maneiras de usar a linguagem, que incluam também possibilidades que fujam da binariedade, o que nos resta é o debate público. E esse debate público acontece pela arte, sobretudo, pela mídia, sobretudo, pela cultura do entretenimento, sobretudo, porque nós vivemos num país que consome muito tudo isso. Então, se há alguém em cima de um trio elétrico propondo uma linguagem não binária em pleno carnaval, se há um programa de TV que vai debater, se há uma canção que vai propor novos usos, se há alguém da arte que vai levar para o cinema, para uma série de TV, todas essas discussões de uma maneira tranquila e mostrando que é uma possibilidade também, né? Mais pessoas descobrem o universo da não-binariedade e compreendem que a não-binariedade é uma possibilidade de mundo como a binariedade é, que a binariedade é uma construção, não é uma natureza que está colada ao nosso corpo, é uma construção cultural, e que, como toda construção, a gente reconstrói ao longo da história da sociedade. Muitíssimo obrigada. Tem algum que você quer recomendar? Um disco, uma série, enfim, qual que é o seu favorito? Olha, eu acho que o Nós Todos, eu acho que é uma série muito boa, que você tinha mencionado, mas escutem Linda Quebrada. Ouçam o que a Linda Quebrada tem a dizer. Vejam entrevistas com a Linda Quebrada, para além das músicas, né? A reflexão oriunda do que ela traz sobre gênero, sobre corpo, né? É de um pensamento de ponta, né? Que tem deixado a gente que pesquisa nas universidades, né? Com interesse imenso de conhecer cada vez mais o pensamento daquela artista e daquela pensadora decolonial brasileira, tão importante no nosso tempo, tão jovem, tão aguda. Então, eu indicaria a Linda Quebrada, com certeza, como uma artista contemporânea e que tem repensado muito as normas de gênero, as normas sobre o corpo.